Se você quiser mandar o seu design, tem que entrar no nosso Discord e ficar atento, porque eu vou avisar sempre com antecedência. Eu não consigo analisar o de todo mundo, mas sempre que eu avisar, fica atento, porque são só os primeiros que eu coloco na análise. Então, para você não ficar de fora, você precisa ficar atento ao nosso Discord. O link está aqui na descrição. E atenção, que no próximo episódio eu vou trazer uma surpresa para vocês, que foi uma ideia sensacional que um inscrito deu lá no nosso Discord. Então, se você não quiser perder e descobrir que surpresa é essa, já se inscreve, ativa as notificações e fica atento aos próximos vídeos. O primeiro design que eu vou analisar é do Nofdcr. Não sei se essa é a pronúncia, mas é do Nofdcr. Como de costume, vamos começar pelos pontos positivos. A tipografia que você escolheu é legível, já dá para ver que tem uma combinação tipográfica. Você tem aqui uma fonte mais alta, enquanto a entrada ela é um pouco mais quadrada. Essa combinação é interessante. Inclusive, é uma combinação de formatos que eu falo no vídeo do card que eu vou deixar aqui em cima. Tá bem legível. As cores, a combinação de cores aqui, que é o branco, o azul, o preto e essa chamada de atenção que você deu aqui para esse rosa, quase vermelho. Essa cor quente que você colocou aqui chama atenção, porque ela é quente, enquanto todo o resto é cor fria. Isso faz com que o primeiro contato visual seja para a parte mais quente, ou seja, para essa parte rosada e vermelha. Não sei se essa foi a sua intenção, de todo modo é algo que você pode explorar todas as vezes que você for fazer um design. É sempre chamar atenção com as cores quentes. Outro ponto positivo são os detalhes. Tem esse detalhe de brilho que você usou aqui. Da mesma forma, os detalhes que você colocou aqui no texto, que dá para perceber que tem sombra, dá para perceber que tem um brilho por cima, dá para perceber que essa cor não tá chapada, tem alguns efeitos aqui. Isso aqui dá um profissionalismo no material. Esses detalhezinhos, como esse aqui, por exemplo, ó, dessa cor roxa que você colocou nesse retângulo, tá passando por dentro, como se estivesse passando por dentro da blusa. Isso aqui é um detalhezinho muito sutil e faz muita diferença no seu design. É só um detalhezinho, é algo que passa despercebido, mas está ali enriquecendo o seu material. Isso aqui é fantástico. Da mesma forma que você usou aqui também. Talvez isso não tenha sido proposital, porque acontece. Mas, se foi proposital, fantástico. Tá de parabéns por ter dado atenção a esse detalhe. Se não foi proposital, começa a pensar dessa forma. Outro ponto positivo foi você ter pensado na combinação de toda a tipografia. Eu já falei sobre a combinação tipográfica daqui de baixo, mas não é nessa que eu estou falando, é no sentido geral. Você combinou aqui uma fonte mais forte, aqui embaixo essa combinação ficou legal, essa daqui de cima também, apesar de eu particularmente não usaria essa fonte. É uma fonte legível, não tem problema nenhum. De todo modo, combinou, casou perfeitamente com o seu design. Pontos negativos: a imagem da modelo está muito escura. Isso faz com que, dependendo do tamanho ou a longa distância, você não tem contato visual com a imagem. Isso faz com que você não tenha vínculo com aquele design. Você pode rolar ali, ele não vai te causar nenhum efeito. Você poderia ter clareado um pouco mais. Eu não sei se foi essa a intenção. De todo modo, tem que entender tudo que está por trás de todo o conceito que você aplicou aqui. Porém, eu deixaria isso aqui um pouco mais claro para você criar esse vínculo um pouco melhor. Olha só como dá uma diferença só você ter clareado um pouquinho, porque aqui você já tem algo que vai te prender a atenção, você tem um contato visual. Sem isso, você só tem de longe, você só tem um borrão, que é o cabelo dela. É só o que dá para você ver, porque está muito escuro. Outro ponto negativo: as informações que você colocou estão muito dispersas. Por exemplo, 2 de junho, faltou um O, não sei se também foi proposital isso ou se realmente você esqueceu. Se fosse só a abreviação de junho, é sem um H, seria JUN. E 20 horas seria 20H, não teria o RS. E essas informações estão muito aleatórias ali. Se elas tivessem, por exemplo, na parte de cima, 2 de junho, 20 horas, ou 20H, por exemplo, 2 de junho, 20H. Aqui em cima, você descia um pouco isso aqui,
sensacional. Ficaria muito melhor essas informações dispostas dessa forma. Aqui embaixo, a entrada, você tem espaço. Você pode aumentar um pouco mais para poder chamar atenção para a entrada. Tá legal, tá interessante. Você pode melhorar ainda mais. Essas informações nas laterais, precisa dar um pouco mais de espaço, porque isso aqui, pelo tamanho, vai para o story do Instagram. Nos stories, você vai ter aquela barra aqui de conversa, de mensagem, e o fato de ter essa barra aqui embaixo já vai esconder essas informações. Então tem que pensar nisso quando você estiver criando material. No contexto geral, tá fantástico o seu design, tem só que ter atenção a esses pontos negativos para poder trazer um pouco mais o cliente para perto do seu design. Você tem que atrair a atenção dele. Para você chamar a atenção é com um impacto visual, seja esse impacto um contato visual, uma experiência, uma imagem fora do comum, algo assim. Para você prender a atenção dele, as informações têm que estar num fluxo agradável, harmônico, para que o cliente não sinta cansaço na hora de ler. Quanto a essa parte de baixo, sem muito segredo, as informações de patrocínio e local tá bem posicionada. Talvez aqui esteja um pouco ilegível, fica um pouco confuso por causa da estampa da roupa da modelo, mas nada que estrague o seu design, ok? O próximo design é do SLWXZ. JL Eventos e Serviços. Cara, o que é isso? Eu não faço a menor ideia do que é isso. 2 unidades. De quê? Pontos positivos ou... Cara, difícil analisar o seu design. Eu tô tentando aqui, mas tá difícil. Eu tenho algumas perguntas. O que, cara, é isso aqui? Não consigo entender o que é esse negócio aqui. Sorteio. 2 unidades, resultado dia 7/3. De quê? Tô tentando entender, mas não consigo entender isso aqui. Talvez por associação, pela questão de ter fogos ali, parece que é um monte de gente, um evento. Tá escrito evento, obviamente é um evento. Talvez seja uma festa, isso aqui seja uma pulseira de entrada. Será que é isso? Acredito que seja, só é a única coisa que faz sentido aqui para mim. Tá. Tanto faz. Tem muita coisa que você precisa ajustar nesse design para que ele transmita a mensagem. O interessante dessa análise que eu faço aqui para vocês é porque o seu design vem para mim como se eu fosse um cliente. Isso significa que eu não tenho acesso ao briefing, eu não tenho acesso a nenhuma informação de criação, e isso faz com que eu enxergue o design de vocês como um cliente. E o que eu tô vendo aqui é absolutamente nada, porque eu não tô entendendo nada. É um sorteio. Eu tô entendendo que é um sorteio de um serviço de evento, são 2 unidades e o resultado é dia 7/3. Ok, vou ter que entrar lá aqui no Instagram da pessoa, desse JL Eventos, para poder ver se tem essa imagem lá, para ver se tem uma descrição para eu descobrir do que se trata. Fora isso, eu não estou entendendo nada. O ponto mais importante aqui é: você tem sempre que pensar no cliente do seu cliente. Se o cliente do seu cliente não entende, você não vai dar resultado para ele, ok? Que é o que está acontecendo aqui. Eu não estou entendendo o seu design, consequentemente vai passar esse design aqui no meu feed, eu vou ignorar ele por completo, totalmente, porque a hora que eu bater o quê? Sorteio? De quê? E pronto, passei, o tempo tá passando, eu tenho muito conteúdo para consumir, é mais ou menos assim que funciona. Então, sempre que você for fazer um design, pensa sempre como o seu cliente vai entender. Porque a gente que está criando, se eu coloco essa tirinha aqui, eu sei do que é, eu sei o que é, tá na minha cabeça, eu falo, eu vou colocar essa tirinha aqui que vai funcionar legal. Mas o cliente pode não saber do que se trata, ok? Então tem que ter atenção a esses pontos para você transmitir a mensagem correta através do seu design e dar resultado para o seu cliente. Esse é o ponto mais importante do design. Como eu falei nesse vídeo aqui em cima do card, design não é você sentar na frente do computador, jogar um textinho ali, uma imagem, uma cor e tá bonitinho. Não, não é isso. Design vai muito além. Se você quiser saber o que é design, o que um designer faz, assiste esse vídeo que você vai entender de uma vez por todas. Então é o seguinte, pontos positivos. Um ponto positivo é que a tipografia é legível. Dá para você ler bem, você consegue ler, apesar de estar um pouquinho confuso aqui, você poderia ter trabalhado um pouco melhor aqui essa parte de baixo, mas está legível, dá para ler. Essa parte do sorteio aqui também dá para ler que está escrito sorteio. Ponto positivo nesse aspecto. Pontos negativos. A imagem
está em baixa qualidade. Você precisa trabalhar todos os detalhes desse design para dar uma melhorada nos aspectos dele, incluindo tipografia. Eu particularmente não usaria essa tipografia. As demais são tipografias comuns, simples, não tem nenhum segredo. Essa parte de baixo precisa trabalhar, porque está bem confuso. O logo do cliente também está se misturando com os fogos ali, tudo vermelho e amarelo, fica muito agressivo, muito pesado, porque vermelho, amarelo e preto é uma combinação que transmite uma mensagem negativa, uma mensagem mais agressiva, uma mensagem mais voltada para o ódio, uma coisa assim bem pesada. Então tem que tomar muito cuidado quando combinar amarelo, vermelho e preto. No geral, precisa melhorar tudo, tá? Precisa estudar a combinação de cor, precisa estudar a combinação tipográfica. No geral, precisa melhorar tudo. Mas atenção ao que eu vou te falar. Você tem potencial. O seu design tem aspectos e características que designers quase profissionais não têm, porque você pensou em várias questões aqui, como repetição, fluxo, movimento. Talvez, e muito provavelmente tenha sido por acaso, porém é algo que você fez, talvez instintivamente. E isso é um ponto que você precisa dar atenção, porque se você caminhar nessa direção, o seu design vai ficar sensacional a partir do momento que você começar a estudar mais a fundo sobre combinação de cores, combinação de tipografia, sobre grids e diagramação, enfim. Então, começa a trabalhar, começa a estudar esses aspectos, porque se você conseguir continuar nessa ideia de repetição, fluxo, movimento, o posicionamento das informações em locais estratégicos, o seu design vai ficar sensacional em questão de semanas, ok? Outro ponto positivo que eu acabei esquecendo de falar é a margem. Olha só, tem margem aqui à vontade, não tem nada grudado nas laterais aqui, uma coisa que está me irritando muito nessas análises, mas aqui não tá. Então dá atenção a esses detalhes que eu mencionei, estuda e foca o máximo que você conseguir, porque o seu design tem muito potencial. O próximo design é do Fox. Cara, sensacional o seu design, fantástico. Tem alguns detalhezinhos aqui que eu vou apontar, mas no geral, no contexto geral, tá fantástico, tá incrível. Lógico que eu gosto muito dessas cores, dessa combinação de cores que você fez, mas não é isso que fez com que eu achasse o seu design bonito, e sim tudo que eu vou apontar aqui. Os pontos positivos: atenção aos detalhes. Quais detalhes? Ruído no fundo, tá um pouquinho exagerado, poderia ter diminuído um pouco, não precisa ser tão agressivo no ruído. Ele precisa ficar visível, mas aquele visível imperceptível, ok? Os desfoques aqui, tá na frente do produto central, aqui do produto principal, mas não tá atrapalhando. Tem aqui outro desfoque embaixo, tem essa textura aqui na parte de baixo que eu não tenho a menor ideia do que seja, parece até terra seca ou folha de árvore, sei lá. Outro ponto positivo é que você colocou aqui todo o conteúdo dessa rifa, que seria, aparentemente, pelo que eu entendi, o CPU, o headset e o microfone. A princípio eu acho que é isso, né? Não sei se tem monitor ou se não. Talvez tenha, porque tem um monitorzinho aqui. Seria interessante se você tivesse colocado também. A webcam também não tem, cadeira gamer também não tem, porque se isso aqui faz parte da rifa, eu quero saber, porque se eu vou participar da rifa, eu quero saber o que eu vou ganhar. Para mim, eu só vou ganhar o CPU, o headset e o microfone, mas pelos ícones parece que eu vou ganhar mais, só que eu não sei, eu tenho que saber. Então fica aí um detalhe para você pensar para melhorar no seu design. Dá para perceber aqui que eu percebi agora, na verdade, que tem um controle aqui desfocado também, mas não tinha dado para perceber. Outro ponto positivo, tem margem. Cara, que delícia ver design com margem. Tem espaçamento aqui, tem folga entre as informações. Se você colocar aqui uma regra dos terços, você vai ver que o setup gamer tá grande, o 50 tá grande, exatamente nos pontos de ouro, exatamente nos pontos aonde é mais confortável de ler. Fantástico também, ponto positivo. Legibilidade, sensacional, dá para ler tudo que está escrito aqui. Não tem nenhum ponto para apontar em relação à combinação tipográfica. Tem aqui a data do sorteio com o ícone de calendário, e também é fantástico porque a pessoa bate o olho no ícone, ela já sabe que é um calendário. Essa composição iconográfica, que é assim que se chama, é fantástico, porque você trabalha
em símbolos e esses símbolos transmitem mensagens. Isso é fantástico porque, além de todo o contexto, a pessoa vai bater o olho e sabe o que significa. Pontos negativos. Como eu já falei, esse ruído aqui está em excesso, não tem necessidade de colocar tão pesado assim, tá? Pode ser mais sutil. Talvez você não precisaria ter colocado aqui esse ruído no setup do sorteio, porque isso vai dar um pouco mais de nitidez, vai ficar um pouco mais em destaque. Isso ajudaria também na visibilidade daquilo que eu vou ganhar. Não sei exatamente qual foi o motivo desse raio aqui em cima, eu não usaria, porque sinceramente não tem absolutamente nada a ver com o design, mas não chega a ser um ponto negativo, tá? É só um ponto que eu não faria. Não sei também qual é o sentido disso. De todo modo, não ficou feio, ficou legal, combinou perfeitamente com o seu design. Outro ponto negativo. No contexto geral, quando você bate o olho, tudo faz parte de um único objetivo, de um único contexto. Isso tá ok. Porém, quando você trabalha dessa forma, os objetos que são o destaque, são os destaques principais, eles não se destacam. Conseguiu entender como é redundante? Porque se eles são destaques principais, eles precisam se destacar. E nesse caso, isso aqui não está se destacando. Eles estão ali, casam, tá tudo uniforme, faz parte de uma união, mas ele não está se destacando. Você não deu aquela atenção brutal para ele sair, para ele pular do design, sacou? Não sei se você conseguiu pegar a ideia aqui, mas é só um detalhezinho, só para você ainda prender um pouco mais a atenção do seu cliente para deixar ainda melhor. No contexto geral, tá fantástico o seu design. Fantástico o seu design. O próximo design é do Funhaxi. Eu tenho uma leve impressão de que você se baseou no tutorial de social media para hamburgueria para criar esse design aqui. Não tenho certeza, mas me deu essa impressão, porque tão doce quanto o amor de mãe, a etiquetinha. Pontos positivos. Combinação de cor, bem leve. Obviamente isso aqui deve ser para o Dia das Mães, né? Presentei a sua mãe e tal, amor de mãe. Bem provável que seja. Combinação bem leve, bem sutil, bem amigável, fantástico. Outro ponto positivo, destaque aqui no produto, bem centralizado. O tom dessa imagem é um tom quente, então isso chama bastante atenção. Esse splash de chocolate atrás também chama bastante atenção. Poderia ter trabalhado um pouquinho melhor, mas já tá bem legal. Já chama bastante atenção por causa disso. Outro ponto positivo, tipografia tá bem legível, você consegue ler bem, mesmo sendo uma fonte caligráfica. Aqui embaixo também não sei que fonte você usou, mas essa fonte dá para ler perfeitamente também. Não tem nenhuma dificuldade, nenhuma resistência na hora de ler. Esse detalhezinho aqui é importante, poderia ter jogado aqui em cima para dar um pouco mais de destaque, ou por trás ou por cima, tanto faz. A tagzinha ficou legal, combinou, é uma cor mais forte, chamou mais atenção. Dá para ver que você pensou nos detalhes aqui dos corações aqui, tá bem leve, tá bem sutil, tá bem interessante também. Esse degradê eu não usaria, mas é muito melhor do que deixar aquela cor chapada aqui, sem trabalhar isso no fundo. Pontos negativos. O texto tá muito pequeno, tanto aqui quanto aqui. Tá muito próximo da margem, apesar de você ter colocado margem, isso é fantástico, mas está muito próximo. Você pode deixar um pouco mais de espaço para dar um respiro maior. Você tem bastante espaço livre aqui, 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 aqui em cima. Tá vendo essa margem que você deu aqui em cima? Tá bem agradável. Já essa daqui tá bem cômoda. Então é um ponto negativo, precisa trabalhar isso um pouco melhor. Mas ainda bem que você colocou margem. Outro ponto negativo, o logo. Tá bem difícil de enxergar. Na primeira vez que eu bati o olho aqui, eu não tinha visto que era da Cacau Show. Depois que eu prestei atenção é que eu vi. Pode aumentar um pouquinho, tá? Nesse caso, o seu cliente vai falar para aumentar e com razão, tá? Pode aumentar um pouquinho mais, coloca ele mais ou menos aqui assim, grandinho assim, ó, com destaque para saber da onde é essa promoção. Outro ponto negativo é o preço. Não precisa colocar cifrão, tá? Não precisa, porque o seu cliente sabe que é preço. Todo mundo sabe que é preço. A não ser que você esteja fazendo isso para veicular lá nos Estados Unidos, na Europa ou em alguma coisa assim, em algum lugar assim. E tem que ter o cifrão, o R e o cifrão do real. Caso contrário, se isso vai ser veiculado só no Brasil, não precisa, porque a pessoa sabe que é o preço, é R$ 49,99. Então não precisa colocar o cifrão, tá? Tanto aqui quanto aqui. Como o preço tá aqui, você não precisa colocar aqui em cima, tá? Você poderia ter colocado ou aqui ou aqui.
um dos dois. Como aqui é muito mais interessante, você poderia ter tirado esse por apenas e o preço e colocado aqui, presentei sua mãe com um maravilhoso, e embaixo, kit especial Dia das Mães. Outro ponto negativo, tá quase sem contraste aqui. O contraste está muito fraquinho, você quase não consegue perceber, dependendo da distância que você olhar, tá vendo? Aqui até tem um pouco melhor. Você pode usar um vermelho mais escuro, ou a cor que você usou aqui, ó, não sei se foi preto, mas não parece ser preto, parece ser um tom de vermelho mais escuro. Não sei, mas poderia ter usado uma cor aqui nesse texto, tanto nesse quanto nesse aqui. Ou criado um boxinho, uma caixinha, alguma coisa assim, bem trabalhada, com bastante detalhe, mas poderia. Então trabalha esses detalhes, dá uma melhorada aqui nesse fundo, talvez usa um fundo, um gradiente radial, com a parte mais clara no meio, porque assim você atrai toda a atenção para o centro, que é onde está o produto, e aí você testa, vai testando vários tipos. Você testou e não ficou bom, talvez tenha sido a configuração, mas nesse caso aqui, um gradiente radial com a parte mais clara no meio teria ficado fantástico, com certeza. E por fim, é o design do LS Designer. Pontos positivos: combinação tipográfica fantástica. Adorei essa fonte que você usou aqui, sensacional. Esse pensou, apesar de esse P ser um pouquinho confuso, esse E, essas voltinhas aqui que eu particularmente não gostei, mas ficou legal, ficou bonito, dá para ler, é legível. Isso é o que importa, porque tá tendo umas combinações de fonte aí na internet que Deus que me livre, ou coisa feia. Inclusive eu fiz um vídeo para falar sobre essas combinações horrorosas aí que vocês andam fazendo. Tem um card aqui em cima. Clica e vai ver para você aprender e parar de usar essas fontes horrorosas que estão divulgando aí em posts no Instagram, em vídeo no YouTube, porque tá ficando feio. Porém, essa fonte que você usou aqui tá super interessante. Outro ponto positivo, você trabalhou bastante os detalhes. Detalhe de fundo, os detalhes de desfoque aqui, tanto nos tamanhos maiores quanto nos menores. Colocou a pizza em cima de uma mesa aqui, trabalhou o desfoque no fundo. Cara, sensacional, fantástico esses detalhes que você trabalhou aqui. A imagem tá com qualidade, isso é um ponto importantíssimo e você deu atenção, tá com sombra, não sei se a sombra foi você que colocou ou é da imagem, também não interessa, tá aqui e é isso que importa. E por fim, o ponto tão importante quanto, tem margem, fantástico, tem margem. E por fim, e o último ponto positivo, você colocou margem. Finalmente, vocês colocaram margem. Eu não aguentava mais falar de margem aqui. Teve uns ali que ficou bem pertinho ali, tava me provocando, mas no final todo mundo colocou margem finalmente nesses designs que mandaram aqui para as análises. Pontos negativos. A mesma coisa que eu falei para o Fox, eu vou falar para você. Essa textura que você usou tá sobre tudo. Você jogou ela aqui por cima de tudo, da imagem, dos detalhes, do texto, tudo. Eu particularmente não usaria. Não estou falando que é certo que é errado, como a gente fala aqui em todas as análises. Não tem certo nem errado no design. Tem o que funciona e o que não funciona. Tem o que é feio e o que é bonito. E aqui você colocou em tudo. Isso dá um aspecto um pouco exagerado. Se eu estivesse criando, eu não colocaria em cima do produto e do texto, dependendo da situação. Em cima do texto não ficou feio, ficou legal. Ficou bem interessante, porque deu um detalhezinho ali, deu um charme a mais nesse texto. Mas em cima do produto carregou, ficou ali aquela coisa exagerada. Outro ponto negativo, dá uma coisa tão estranha olhar essa pizza jogada para cá, com esse espação que tá aqui. Eu sei que talvez você tenha feito isso para colocar o logo aqui. Porém, dá uma coisa muito zoada, muito estranha olhar essa pizza jogada aqui desse lado, tá? Centraliza ela, a não ser que você jogue ela para um lado e coloque uma lá atrás aqui, ó. Joga essa grandona aqui, joga uma menor aqui desfocada e joga o texto nessa região aqui, por exemplo. Esse aqui, se for o logo da pizzaria, joga aqui embaixo. A sua assinatura tem que ficar pequenininha em um canto que não atrapalhe. Tá vendo que o seu logo tá quase no mesmo tamanho do cliente? Tomar cuidado com isso, tá? Outro ponto negativo. Essa imagem aqui foi a mesma que você usou daqui de baixo, provavelmente, e tá tá cortada ali. Tá vendo? É só um detalhe, tá? Não é nada que vai estragar o seu design de forma alguma, tá? É só um detalhe mesmo, que esses detalhezinhos no final vai tudo somando pontos para o seu design. E por fim, último detalhezinho, não é um ponto negativo, mas é um detalhe, é que você colocou o já aqui em itálico e o resto do texto não.
Poderia ter deixado ele aqui normal, ao invés de colocar ele em itálico, e todo o resto do texto em minúscula, porque olha só o tamanho desse D aqui. Esse D parece que está chamando mais atenção do que todo o resto. Não usa tanto fonte tão grande em maiúscula. E uma dica aqui para você, coloca uma chamada para ação, tipo, ligue agora, peça agora, e o telefone, porque tá o telefone aqui jogado de qualquer jeito. A pessoa vai olhar, pode ser que ela entenda que é um telefone, coloca um iconezinho de telefone, um peça já, um ligue agora, diz que entrega, alguma coisa nesse sentido, porque isso vai chamar a atenção do cliente, ok? No geral, sensacional. Essas análises aqui do canal é para te ajudar a melhorar o seu design. Porém, o que eu falo em todas as análises, coloca em prática. Esses pontos que eu apontei aqui vão te ajudar com certeza a melhorar, a avançar o nível do seu design. Se você quiser aumentar ainda mais a qualidade do seu design em um tempo muito menor, você precisa fazer o meu curso Designer de Outra Dimensão. O link está aqui na descrição, mas não clica se você não quiser ser um designer profissional. E não esquece que no nosso 7º episódio do Analisando o Design dos Inscritos, eu vou trazer uma surpresa fantástica para vocês. Então ativa as notificações para não perder. E já manda esse vídeo naquele grupo de design que você faz parte. Deixa um like, sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Aula.